Preste atenção, que isso já aconteceu com você ou você já viu isso acontecendo. Você termina o relacionamento e quando seus amigos perguntam como você está, você responde: "Ah, eu tô bem, essas coisas acontecem, é o que é e não há nada que possa ser feito." Pois bem, você sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Por que será que não demora muito tempo para a pessoa começar a falar sobre o relacionamento que acabou? Mesmo quando a pessoa parece ter lidado tão bem com o problema complexo, que é o término de relacionamento, ela é a primeira a chegar a você e começar a reclamar, reclamar e reclamar. O término de relacionamento é um problema complexo, porque não tem uma resposta muito clara e simples. O término em si é uma solução de um problema complexo já anterior a esse. O que interessa é a forma que você lida com esse término de relacionamento. Quando você não tem uma crise de choro e desespero, você tende a lidar com isso de forma racional, a ponto de se colocar acima do problema, se colocar como alguém superior, alguém que supera o término de forma racional. Ah, mas o que é e não há nada que possa ser feito. Mas veja, não demora muito para a pessoa cair em prantos pelo término. Eu vou fazer umas reflexões aqui e eu realmente gostaria que você pensasse junto comigo para a gente entender melhor sobre a questão de como lidar com um problema e seguir em frente. Vem comigo. Em meados do século XVII surgiu os racionalistas. Essa corrente filosófica tem como tese central a razão como soberana. Eles viam na razão um meio de chegar nas verdades do mundo. Se houvesse um problema, a razão seria a melhor ferramenta para resolver esse problema. Se houvesse alguma dúvida, bem, é simples, só perguntar para a razão que ela resolve. Antes dos racionalistas, mais especificamente antes da Revolução Francesa com Copérnico e Galileu, acreditava que o mundo tinha uma ordem cósmica divina, uma força que botava ordem no mundo. Se você estava de acordo com essa força, você estaria de acordo com uma ordem que orquestrava o mundo. No Renascimento surgiu um ceticismo dessa ordem cósmica. E na Revolução Científica, com o heliocentrismo de Copérnico e as descobertas de Galileu, a ideia da ordem cósmica vai completamente pro saco. Acabou completamente com qualquer chance de encontrar um sentido para a vida na ordem cósmica. Agora era cada um por si, meu parceiro. Não tinha essa de cada um com suas ocupações no mundo. Era cada um por si. Não existia uma ocupação no mundo para você. Imagine um cenário. Você conhece uma garota incrível, perfeita à primeira vista. Cada vez mais que a conhece, mais ela combina com você. O destino fez com que vocês se conhecessem. Então aconteceu o impensável. O relacionamento acaba. É de se esperar que você vá reagir com angústia e desespero. Mas, em vez disso, você me lança um: "Ah, é o que é, né? Não há nada que possa ser feito, não há nada que possa fazer a respeito." Bem, é isso, né? De forma fria e racional. E tempos depois, chega você, sofrendo com um relacionamento que morreu há tempos atrás. Mas não era o que era, e não há nada que possa ser feito? Cadê o cara centrado, frio, racional de antes? Se a razão resolveu o problema, por que você continua sofrendo? Pois é, né, meu amigo? Nem tudo que traz para o racional encontra uma solução nela mesma. Quando algo assim acontece, quando acontece um estresse como esse, fim de relacionamento, traição, perda de algo, fracasso, a razão ela nem sempre consegue resolver o problema. E eu digo mais, na razão nem sempre você descobre uma forma de lidar com esse problema. E eu falo isso por um motivo. A razão quase sempre nessas situações de estresse é a última a chegar no rolê. O evento traumático e estressante acontece, chega vários outros sistemas neurológicos e hormonais muito antes mesmo da razão chegar. Quando a razão ela chega, as coisas já têm feito. Quando a razão chega, as coisas já têm acontecido há muito tempo. Seu corpo já liberou uma tonelada de hormônios, adrenalina, noradrenalina, seu cérebro já identificou padrões, já começou a fazer as ligações neuronais. Meu amigo, quando a razão chega, o estrago já foi feito dentro do seu corpinho há muito tempo. Um bom exemplo disso é quando você põe a mão em algo quente, sabe? Sua reação ela não é nem um pouco
racional, é puramente instintiva, de tirar a mão do negócio quente quanto antes. Ou você fica perguntando pra si mesmo, isso vai fazer algum estrago pra mim? Isso vai dar algum resultado negativo na minha mão? Você não vai se perguntar, você vai tirar a mão instantaneamente. Comumente pensamos na razão como soberana mesmo. Não dá para julgar os racionalistas. Você não pensa no corpo como um maquinário gigantesco. Normalmente você apenas sente e não pensa a respeito. O problema é que um corpo é um maquinário gigantesco. Há coisas em nós que simplesmente não percebemos. Não sentimos quando a dopamina é formada e lançada ao cérebro. Não sentimos quando a serotonina é formada e lançada ao cérebro. Apenas sentimos a reação que forma no nosso corpo ao receber serotonina, ao receber dopamina, ao receber cortisol, e por aí vai. Dificilmente pensamos na dopamina quando estamos motivados. Apenas sentimos motivação de fazer algo. Isso é, o corpo é uma máquina que produz algo, que produz reações em detrimento do ambiente. Você é uma máquina grande e bastante complexa que reage ao ambiente à sua volta. E isso é meio louco na primeira vista. Talvez você não saiba, mas as emoções são produzidas por neurotransmissores, pequenos mensageiros do cérebro. Se você não aprendeu isso na escola, preste atenção aqui. Emoções são, de forma bem simplificada, a tradução das mensagens que os neurotransmissores, como serotonina, cortisol, dopamina e adrenalina, mandam para o cérebro. Ou seja, as emoções surgem de uma combinação de processos cerebrais, corporais e químicos. E um exemplo disso, você avistou um leopardo bem na sua frente, papo de milissegundos, estava distraído e pum, avistou um leopardo. A primeira coisa que acontece no seu corpo não é pensar, puta que pariu, um leopardo. Você não pensa, seu corpo simplesmente se ativa antes mesmo do seu cérebro. Você identifica o leopardo, o seu corpo reage liberando adrenalina e noradrenalina. O coração acelera, a respiração fica mais rápida. O fluxo sanguíneo começa a encharcar as pernas de sangue no caso de uma reação de fugir daquela situação. E só depois que você já tá a uns milagrosos quilômetros de distância que você pensa, puta que pariu, um leopardo. Um lance bem interessante. Para gerar essa reação, você precisou ver o leopardo, captar esse animal através do sensorial. Um cego, por exemplo, ele não conseguiria ver o leopardo, mas ele poderia escutar o rugido do leopardo, captaria a informação pelas sensações para logo em seguida reagir ao leopardo. E é aqui que entra uma das ideias centrais desse vídeo. A coisa não necessariamente precisa existir, você precisa sentir que ela existe, escutando, vendo ou até mesmo pensando nessa coisa. O seu cérebro ele tem a capacidade de produzir respostas fisiológicas reais a estímulos imaginários. É quase como se o cérebro não soubesse diferenciar o que é real do que é o imaginário. A diferença é que, na realidade, você sente muitas outras coisas antes de reagir. Já no pensamento, você cria essas sensações e crê que essas sensações são verdadeiras. A diferença é o grau de reação. Mas esse grau de reação já é o suficiente para controlar o seu estado emocional. Bora voltar para o carinha que acabou de terminar o relacionamento. Veja, passou-se 3 meses. Ele estava tranquilo no Instagram, passando os rios, quando de repente ele se depara com um rios que levou uma curtida daquela ex-namorada. Instantaneamente o coração acelera, a respiração fica mais rápida, dá um negócio na barriga como se ele estivesse vivenciando aquele momento de novo. Mas aí que tá, ele não tá vivenciando aquele momento de novo. Já passou 3 meses desde aquele momento. Um instante de vida onde ele levou um chute na bunda simplesmente passou. Mas ainda assim ele reage àquilo como se tivesse acontecendo. É loucura, né? A ideia desse vídeo veio quando eu estava assistindo o Luigi do Luigiverso, reagindo ao Monark falando sobre o Flow Podcast pela sei lá quantas vezes. Pra você ter uma ideia, o Monark Day, o dia que o nosso querido Monark decidiu abrir a boca, foi em 2022. Já se passou 4 anos desde o ocorrido e toda vez que eu ouço falar de Monark, ou toda vez que falam do Monark no Flow, é sempre a respeito desse fatídico dia. A gente tem uma ideia de que o sujeito que pensa em nós é todo poderoso, é o cara que lidera o corpo. Mas você esquece que esse sujeito que pensa em nós, na verdade, é um resultado do corpo. O corpo vem antes, o maquinário vem antes do produto. Por isso que a gente pensa que vamos superar uma determinada situação, vamos superar uma determinada pessoa. Mas toda vez que relembramos ou temos contato com essa determinada situação, determinada pessoa, voltamos a sofrer. Não no mesmo grau, mas em um certo grau voltamos a sofrer. Você não é mais poderoso que o maquinário. Não entendeu?
Então pensa o seguinte, você levou uma facada, foi parar no hospital e sobreviveu. Todo esse tempo que você se curou, você pensou na facada e no indivíduo que te esfaqueou. Marcou você. E a cicatriz se tornou um lembrete constante. Você foi esfaqueado pelo cara que você ajudou a vida inteira. Você sempre lembra disso. Sempre. Constantemente. Chega um momento que você decide se vingar, dando uma esfaqueada no outro cara. O cara morreu. E você passou desde o momento em que foi esfaqueado até o momento em que esfaqueou, pensando e revivendo constantemente o evento e eventualmente sofrendo, enquanto o outro cara apenas viveu e morreu. E basicamente é isso que aconteceu com o Monark. Não quero me aprofundar muito nisso, é só para você tentar entender melhor o que eu quero dizer aqui. Não dá para racionalizar sempre, não dá para sempre resolver os problemas de forma racional. Você precisa se distanciar mesmo, se afastar da situação. O que faz você remoer esse assunto na sua cabeça é algo que sinceramente só acontece porque você, de certa forma, ainda tem contato com uma outra pessoa. Seja por foto, seja por mensagem mesmo, falando do exemplo do relacionamento que fracassou. De certa forma, você ainda tem contato com o evento traumático e simplesmente não soube, ou pelo menos nunca parou para tentar realmente racionalizar a parada e aprender a viver com isso. Pois é, irônico, né? Racionalizar mesmo. Meu amigo, minha amiga, nada no que acontece nessa vida tem alguma relação com você. Não existe uma força que vai contra você ou ao seu favor. Esses dias meu irmão descobriu que um amigo dele foi acidentado. E falou, a vida é foda. Não é não, o que é foda são as pessoas, não é a vida é o que é, já as pessoas não. As pessoas não têm um sentido próprio que se mantém desde o nascimento. As pessoas não têm uma direção fixa, ninguém tem uma verdade nas mãos que não seja líquida e que não escorre pelos dedos. Ninguém tem. Por isso é tão bizarro. Por isso que é tão fácil você cair em um abismo no qual você simplesmente não consegue sair. Muitas vezes você nem sequer pensa em sair de lá. Às vezes a ideia de que você está em uma situação ruim nem sequer é cogitada. A verdade que achamos ter é tão líquida que de uma hora para outra simplesmente some das nossas mãos e tá tudo bem. Eu tenho por mim que é impossível existir verdades tão fixas a ponto de se manter por mais de um instante. No momento em que você as pronuncia, simplesmente se perdem na correnteza da mudança constante da vida. Então, o meu conselho para você que se encontra nessa situação desagradável é: aproveite a vida. Não morra no momento traumatizante que já passou. Comece a se encontrar no ar do agora e abandone o ar poluído e velho do passado que já passou. Se possível, apague tudo que te faça lembrar desse passado. E se não for possível, ao menos ressignifique aquilo que te faz lembrar do passado. Como diz o Po em Kung Fu Panda 3, as cicatrizes se curam. Não a cicatriz em si, mas o que ela representa. Algum dia aquela cicatriz se torna apenas o que ela é, uma marca no seu corpo. E se acha que você não é capaz de fazer isso sozinho ou sozinha, faça com alguém, faça com um amigo, faça com um novo namorado ou namorada, faça com um terapeuta. A única coisa que você não pode fazer é se manter abalado. Um passo na frente do outro é sempre a melhor opção. Levanta, limpa a poeira do corpo e siga em frente. É isso. Como pode ver, não é um assunto muito simples. É bem complexo. E envolve várias linhas de pensamento, indo para a filosofia e passando na neurociência. Mas eu tenho um pressentimento que eu fui bem claro aqui nesse vídeo. Caso não tenha sido, comenta aqui embaixo que eu vou tirar as suas dúvidas. Mas se tem algo que eu tenho certeza, se as coisas estão sérias, se você se encontra em um abismo que não consegue sair, procure ajuda. Procure um terapeuta. Não existe nada que não possa ser resolvido com bastante esforço. Espero que você tenha gostado desse vídeo e do mais, só para finalizar,